devocional de 30 de maio, nos passos de Abraão, nosso pai. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus 11, de 8 a 10. A Escritura declara em Gálatas 3, verso 7, que os da fé, isto é, da fé em Cristo, são filhos de Abraão. Isto porque o patriarca foi o primeiro a receber de Deus a promessa específica de uma semente que seria a bênção para todos os povos da terra. Igualmente, em Romanos 4, versos 11 e 12, a Escritura afirma que Abraão veio a ser o pai de todos aqueles que creem em Cristo. A vida nômade de Abraão foi uma ilustração da natureza de sua fé, uma fé peregrina. Ela também é um padrão para nós e para a nossa vida de fé, pois, afinal de contas, a vida cristã é uma jornada rumo à cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E considerando que as peregrinações do patriarca começam quando o Senhor o chama à sua comunhão, podemos dizer também que a vida cristã é uma jornada espiritual na companhia de Deus, rumo ao descanso de Deus. Somos forasteiros e peregrinos na terra que um dia vamos herdar. Olhando para as peregrinações de Abraão, podemos distinguir os vários aspectos da jornada espiritual de todo filho de Deus e aprender com a experiência de fé do patriarca. Primeiro, com Abraão aprendemos que na jornada espiritual há muitos desafios. Nossa peregrinação não se dá numa estrada pavimentada e retilínea, nem numa vereda de flores. É um caminho íngreme e com muitos desvios a nos testar. Abraão, quando chamado, logo enfrentou o desafio da renúncia à sua pátria, um grande centro na época, e à sua parentela, um clã poderoso, em Gênesis 12. Foi desafiado em seu instinto de sobrevivência e em sua confiança na proteção de Deus, quando houve fome na terra, em Gênesis 12, e mais tarde quando peregrinou em Gerar, em Gênesis 20. Enfrentou o desafio da espera, pois da promessa ao nascimento de Isaque foram 25 anos. Ao longo dos anos de sua peregrinação, foi ainda desafiado na conquista do seu espaço, diante de Ló, seu sobrinho, em Gênesis 13, e de Abimeleque, quando morou entre os filisteus, em Gênesis 21. Mas, para o patriarca, o maior de todos os desafios foi o desafio da entrega, quando o Senhor lhe pediu o filho da promessa em holocausto, em Gênesis 22. Em segundo lugar, aprendemos com o patriarca que na jornada espiritual há tropeços. A caminhada cristã rumo à maturidade, por ser em terreno irregular, não será sem deslizes e fracassos. Antes de amadurecer na fé, Abraão mentiu para salvar a própria pele, pondo em risco a dignidade de sua mulher. Ele também concordou com a sua mulher na insensata ideia de ajudar ao Senhor, possuindo a serva de Sarai, Agar, para suscitar o descendente que o Senhor prometera, em Gênesis 16. Esta insensatez, como sabemos, trouxe consequências históricas que até hoje perduram na guerra implacável entre os filhos de Isaque e os filhos de Ismael, na Palestina atual. Mas os tropeços na caminhada serviram para o servo de Deus reconhecer sua própria fraqueza e tornar-se mais dependente de Deus. Foram oportunidades de rever sua vida, seus valores e sua fé. Em terceiro lugar, para nosso consolo e direção, na jornada espiritual, temos as intervenções divinas. Hoje, por meio de sua palavra, como fez com Abraão, o Senhor Deus se revela a nós, renovando de tempos em tempos suas promessas e sua aliança. Protege-nos de nossa própria insensatez, repreende-nos quando tropeçamos, e em meio aos percalços da nossa peregrinação, essas intervenções divinas fazem-nos saber que não estamos sós na caminhada. Finalmente, aprendemos com o patriarca que na jornada espiritual temos marcos de fé. Abraão ergueu altares e deu nome a lugares especiais para marcar as experiências com Deus em momentos cruciais ao longo de suas peregrinações e que representaram crescimento e aprendizado. Eles serviam para invocar o nome do Senhor,
renovando com ele a aliança, celebrando sua graça provedora e testemunhando aos povos vizinhos do caráter do Deus a quem ele adorava. Na nova aliança, Deus nos deu o culto e os sacramentos como marcos de fé. No batismo somos relembrados do lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, pelo qual ele nos regenerou e nos santifica como penhor de nossa salvação. No culto solene, relembramos e celebramos a história da salvação, desde a criação do mundo até a consumação de todas as coisas com a volta de Cristo, dirigidos pela palavra de Deus que nos exorta, repreende, ensina e consola. Na ceia do Senhor, lembramo-nos da morte sacrificial e redentora de Cristo, por meio da qual recebemos a redenção, o perdão dos pecados, a justificação e a reconciliação com Deus. Esses são os nossos marcos de fé. Em todos eles, Deus volta nossos olhos para Cristo, aquele cujo dia Abraão viu e pelo qual se regozijou, como o próprio Senhor em seus dias terrenos o afirmou em João 8, verso 56. Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu-o e regozijou-se. Que Deus nos encoraje a caminhar como Abraão, mesmo em meio às provas e tropeços, mas sempre perseverando e crescendo até uma fé madura e firme, para que, como diz a Escritura em Hebreus 10:36, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.